Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou o Baba Georgiora e estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco, né? A gente sentar, refletir. Inclusive precisa chamar a atenção disso. Apesar dos vídeos eles terem tido uma quantidade razoável de visualizações, né? Inclusive quero agradecer às pessoas que têm visto, compartilhado. Eu tenho tido muito pouco feedback, né? Eu tenho tido feedback de pessoas próximas, mas eu gostaria realmente de ouvir as opiniões do chamado povo de santo, porque, como eu venho dizendo, repetindo em todos os vídeos, a intenção da produção desses vídeos não é ditar regras, mas chamar reflexões, porque assim, aquilo que eu já tenho de mudança comportamental, ela não está aberta para negociação até certo ponto, mas a reflexão ela está aí para que a gente possa repensar nosso lugar no mundo e, em especial, pensar perspectivas para o futuro, né? Nós, o chamado povo de santo, o povo do candomblé, estamos diante de grandes desafios, né? Nós temos os desafios políticos da negação dos nossos direitos primários, né? Inclusive direitos constitucionais. Nós estamos tendo que lidar aí com o chamado advento dos bandidos de Cristo, como estão se intitulando os criminosos que estão se associando aos criminosos neonazis pentecostais para promover o terror, em especial na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Apesar de que isso não é um fato, nem um caso isolado no Rio, isso está começando a se alastrar pelo país inteiro. Em parte, é algo que a gente tem que começar a prestar atenção, talvez num vídeo lá na frente, talvez não, com certeza eu vou entrar um pouco na seara da discussão de como as ausências do povo de santo nos espaços, não só deliberativos, espaços políticos, espaços da sociedade, permite que essas outras instituições entrem, e é o caso, a Igreja Católica, que sempre teve uma pastoral carcerária forte, tem recuado muito nas últimas décadas e o movimento neopentecostal tem se fortalecido. Ou seja, esses pseudolíderes estão dentro das penitenciárias. E como a teologia da prosperidade ela não prega, não fala muito sobre uma questão de mudança comportamental, de mudança de caráter, ela está muito baseada na questão da doação do dízimo e da salvação supostamente pela prosperidade. Não é incomum que nós estejamos verificando no Brasil de maneira geral que pessoas que têm muito pouco comprometimento com o cristianismo, efetivamente falando, estejam aí, né? O chamado evangelismo hoje se tornou, a meu ver, algo para se fazer tatuagem, postagem em rede social, e aí, pasmem, né? Não só os criminosos de Cristo, como não é incomum você às vezes estar num bar, todo mundo bebendo, em alguns lugares e ocasiões bebendo, cheirando, prevaricando, fazendo o caramba 4, e enquanto isso estão ali falando do amor de Deus, como Deus tem um plano na vida deles, como Deus é bom, como Deus é não sei o que, ouvindo músicas gospel. Isso para mim é uma contradição, mas é um fenômeno da contemporaneidade e eu, como cientista social, por mais que me incomode, tenho só que me debruçar sobre ele. Mas esse não é o mote do vídeo. Eu quero compartilhar com vocês e a gente pensar junto sobre um movimento que ele não é novo. Se a gente parar para prestar atenção, o famoso Oluô, Agenor Miranda Rocha, e aí é complicado, mas enfim, a gente vai problematizando ao longo dessa conversa, já falava da possibilidade de um ritual voltado para dentro do candomblé e para o culto orixá, sem o chamado abate ritual, sacrifício ritual, matança, oru, não importa o nome que as pessoas queiram dar, os processos de sacrifício, né, de oferta do animal em sacrifício dentro das nossas liturgias. E ele já dizia que era possível porque o orixá tinha evoluído. Parece que eu estou pegando no pé, mas não é bem isso, né? A força da branquitude, da branquidade, né, como um processo político hegemônico, ela está tão estabelecida que às vezes nós temos dificuldade de pensar criticamente essas questões, e é o que acontece nesse caso. O professor Agenor era um homem branco, apesar de africano, porque ele era de Angola, filho de uma família abastada, filho de um adido cultural, educado nas melhores escolas,
E aí eu sempre vou me perguntar até onde essa branquitude, essa branquidade não está a todo momento tentando higienizar os processos de matriz africana. Entre eles, ou a não compreensão ou a distorção do que efetivamente a partilha, o pedido de empréstimo da vida do animal, porque eu não sei se as pessoas que estão aí advogando sobre um candomblé, como já está virando meio que piada, mas é isso, o candomblé vegano, elas param para prestar atenção no conceito filosófico do ato, né? Se elas conhecem as traduções de algumas rezas e cantigas, né? E o entendimento de que a vida do animal ela não é tomada. Nós tomamos de empréstimo uma parte desse sopro sagrado, porque os animais são fruto da criação como nós e não são menos especiais ou menos importantes ou desimportantes. Então todo ato de sacrifício é um ato, para quem conhece realmente como ele funciona, extremamente respeitoso. O animal não pode estar sujo, o animal não pode estar ferido, ele não pode estar estressado. Ele deve ser conduzido para a ritualística de uma maneira muito que ele esteja o mais tranquilo possível, e todo esse ritual deve ser respeitoso. Quem não consegue conceber ou não consegue conduzir dessa forma, sinto informá-los, mas vocês não estão conduzindo essa ritualística da melhor maneira possível. Mas até aí, isso é uma coisa para quem que está envolvido dentro do métier do candomblé, nos processos do cotidiano, iniciáticos e ebós, enfim. Mas a pergunta que eu faço a todas as pessoas que advogam que é possível sim, né, cultuar orixá, e aí eu volto a frisar, eu não conheço o culto de Vodun suficiente para falar sobre ele. Eu não conheço as tradições Angola-Congo o suficiente para falar se a maneira como os Inquis lidam com isso, a maneira como os Voduns lidam com isso, é a mesma maneira que os orixás lidam com isso, que é o meu grupo de pertença. Mas aí eu pergunto, nós temos um conjunto de ritos e rezas que estão não só atrelados, como centralizados a partir da perspectiva do sacrifício. Rezas onde eu chamo a atenção para as penas do animal, rezas onde eu chamo a atenção para o que eu vou fazer com a carne do animal, rezas que eu chamo a atenção para o ato iminente da morte, do sacrifício do animal. E aí eu pergunto, para vocês que não apoiam essa postura e para os que apoiam, ao retirar o sacrifício animal de todo um componente ritualístico e religioso, né, de prática, o que é que eu vou fazer com esse conjunto de elementos? Porque não é meramente tirar o animal. Tá, vocês acham que, né, no contexto que a gente está vivendo, não é mais necessário, tudo bem, a gente respeita outras formas de ver e pensar, outras filosofias. Mas aí eu pergunto a vocês, quando eu tiro o sacrifício animal, pela lógica, eu vou tirar todo um componente ritualístico que está atrelado a isso, ou seja, pelo menos uma meia dúzia de rezas serão retiradas do processo ritualístico. E aí eu pergunto a vocês, o que é que a gente vai fazer? Né? No vácuo que será criado. Alguém já me falou, não, mas tem a Sassãe. A Sassãe está rezando folhas. E as rezas são específicas para um ritual específico dentro de um contexto específico. Eu não posso simplesmente, no lugar onde tinha uma reza de penas, botar uma reza de folhas. Pelo menos eu não consigo compreender dessa forma. A questão seria muito mais profunda e muito mais problematizante. Então eu pergunto a vocês, como é que isso funcionaria? Ou a gente, ao fim e ao cabo, o que está dito na intertextualidade, o que está dito nas entrelinhas é que não há mais a necessidade de fazer orô. É isso que vocês estão advogando? Ou a necessidade da criação de uma nova ritualística onde o animal não faz mais parte do processo? Porque o sacrifício dos animais está ligado a vários componentes etnoculturais e religiosos e teosóficos. Não é simplesmente pegar uma faca e enfiar num bicho, ou como os evangélicos ou os chamados defensores dos direitos dos animais alegam e afirmam que nós torturamos os animais. Né? Que nós todos, como todo preto selvagem, né? Como todo africano selvagem, temos um instinto sádico
de maneira violenta usurpar a vida do animal, né? Porque isso é da nossa natureza selvagem, porque nós não evoluímos. É importante tocar num ponto que as pessoas insistem. Para que algo evolua, e aí eu estou falando de seres humanos, Charles Darwin sempre refutou o uso da evolução das espécies para discutir a questão da espécie humana. O chamado darwinismo social é uma das bases do que depois vai gerar todos os processos de higienização biológica, a chamada eugenia, e vão dar base, inclusive, para o que aconteceu na Alemanha nazista, e não só na Alemanha nazista, como na comunidade científica ao redor do mundo. O processo de tentativa de embranquecimento da sociedade brasileira, impulsionado inclusive pela geração de 1870 de intelectuais, ele tinha como mote que as populações pretas e mestiças estavam fadadas à degeneração e que elas iam sumir de maneira natural. Então, quando Getúlio Vargas abre os portos para imigrantes europeus, ele não estava de maneira nenhuma tentando, através da miscigenação, clarear a pele do povo brasileiro, né? Ele e o governo estavam contando que, com a degeneração e a morte iminente por conta da pobreza, da não assistência do Estado, da falta de oportunidades, que essas populações afro-brasileiras elas iam simplesmente sumir, e as colônias de europeus, né, alemães em especial, italianos no sul e no sudeste, iam ser uma nova tentativa de repovoar essa terra de maneira mais esclarecida, se a gente pode usar esse termo. E aí fico sempre com essa reflexão, né? Uma pergunta mesmo, eu gostaria que alguns de vocês me respondessem. Ao retirar o sacrifício animal e automaticamente todo o conjunto de regras e rezas que estão atrelados a isso, o que é que eu vou pôr no vácuo? Porque a não existência de algo pode ser problemática, né? Algo tem que substituir. Eu não sou contrário às renovações, né? Agora, e aí voltando para o ponto anterior, parem de falar em evolução humana. Seres humanos não evoluem do ponto de vista do que vocês estão dizendo, né? Ah, mas eu estou falando de caráter, eu estou falando não sei o quê. Os conceitos, as palavras, os termos, eles não estão soltos no mundo, eles estão atrelados a um conjunto de ideias, né? E não é incomum no Brasil que o racismo estrutural é extremamente forte e é negado pela sociedade, inclusive pelas populações subalternizadas, que nós reifiquemos a todo momento uma série de termos, palavras, ideias, composições sociais que são racistas e que não são percebidas assim pelos indivíduos, e quando são confrontadas, inclusive, eles não querem aceitar, né? Se ofendem, né? Porque na cabeça da população o racista é um monstro, e de certa forma eu concordo com eles. Mas o nosso comportamento extremamente racializado desse ponto de vista negativo, quando confrontado, ao invés da pessoa parar e refletir e falar, poxa, peraí, talvez esse meu comportamento não seja mais adequado, ela prefere se dar de ofendida, né? Ou colocar em nós a pencha do malfadado, do miserável, tal do termo do mimimi. Então é isso, gente. Bora pensar direitinho como é que essas supostas mudanças propostas para o candomblé, elas não devam ser pensadas, devem ser pensadas e discutidas. Mas a quem serve? Como começa? Qual é o propósito? Quais seriam os impactos? Né? Porque senão as coisas ficam simplesmente soltas. Esse é um dos temas que eu vou abordar. Acho que mais na frente a gente vai falar um pouco sobre essa tentativa de reafricanização. Eu quero falar sobre a questão do ifaísmo, né? Onde agora um grupo de gente branca vai para a África e gasta 30, 40 mil dólares e volta de lá 15 dias depois se chamando sacerdote de Ifá e tentando desqualificar tudo que foi construído no candomblé, que é uma religião brasileira fundada por africanos, né? Mas isso é uma discussão para próximos programas. Enfim, a gente tem muita coisa para conversar, ou eu pelo menos tenho muita coisa para falar, já visto que até aqui ninguém retornou. Então o diálogo está indo numa mão só. E é isso, quero agradecer a vocês mais uma vez, né? E até o próximo vídeo. Sigamos na luta, né? E a gente preta sobrevivendo por qualquer meio necessário. Até o próximo vídeo. Obrigado.